Olá, professor! Aqui é o Lucas Carvalho e esse é o segundo vídeo do nosso mini curso da nossa série de vídeos sobre como transformar as suas aulas particulares em um negócio lucrativo e escalável. E nesse vídeo você vai aprender qual estrutura você deve ter para as suas aulas particulares se tornarem um negócio. Você vai entender exatamente qual a estrutura que o seu modelo de aulas particulares exige. Não só a estrutura física, mas a estrutura digital, a estrutura de organização, a estrutura de comunicação com seu aluno, a estrutura de marketing, enfim, qualquer estrutura que seja necessária para as suas aulas particulares. Você vai ver nesse vídeo aqui, então fica até o final para não perder nada. Mas antes, eu sou o Lucas Carvalho, professor aqui do Projeto Professor de Sucesso. Esse projeto quer falar com você, meu colega professor, sobre marketing digital, sobre captação de alunos, sobre redes sociais. Já se inscreve nesse canal se você gosta desse assunto, deixa um comentário e curte esse vídeo. O canal está no início e eu preciso da sua ajuda para que ele cresça. Também sou criador do método e curso Fórmula da Captação de Alunos. Se você quer conhecer um pouco mais sobre esse curso, eu vou deixar um dos links aqui na descrição, onde tem um vídeo que eu falo sobre esse curso. Para entender a estrutura necessária para o seu negócio de aulas particulares, você precisa tomar algumas decisões, definir algumas coisas. A partir dessas definições, dessas decisões que vão definir o modelo do seu negócio de aulas particulares, você vai entender a estrutura necessária. Entendendo a estrutura, você vai depois, no nosso terceiro vídeo, aprender a colocar em prática essa estrutura e também entender o que eu acho que é o principal elemento de um negócio de aulas particulares para que ele seja escalável e para que ele gere lucro. Imagino eu que você já tenha definido o que você vai ensinar e qual o seu nicho. Se você quer saber um pouco mais sobre nicho, eu vou deixar aqui em cima, no card, um vídeo para você ir lá e conferir sobre nicho. Um vídeo que eu falei só sobre isso e como te ajudar. E nesse vídeo eu te ajudo a definir o seu nicho, sem erro nenhum, certo? Bom, já definido o que você vai ensinar e para quem você vai ensinar, você precisa definir como você vai ensinar, por onde você vai ensinar, certo? Então, se você define como e por onde, vão haver várias consequências a partir disso. Algumas opções de como e por onde. Presencial ou online são dois locais que você pode ensinar. Sendo online, você vai definir aí qual software você vai usar. E sendo presencial, você pode definir o local das suas aulas. No geral, esse local é ou na casa do aluno ou na sua casa. Mas você também pode optar por alugar alguma sala, algum espaço comercial. Você pode também definir como dar aula em algum espaço público, mas tome essas decisões, defina. Nesse ponto, quanto mais específico, quanto mais delimitado, melhor. É melhor começar dando aula só online, só através desse software e depois ir expandindo para o presencial na casa do aluno e na sua casa, ou começar só presencial na sua casa, ou começar só presencial na casa do aluno. É melhor começar sendo bem definido, depois expandir, do que começar expandido e depois tentar definir. Então comece bem definido e à medida que você acha necessário expanda ou não. Se você quiser continuar para sempre dando aula só daquela forma, tudo bem. Eu gosto mais assim, inclusive. Eu prefiro quando as minhas aulas são só de uma maneira. Atualmente eu dou aula só presencial de violão, né? Aula de violão, eu dou aula só presencial e só na casa do aluno. Outra coisa que você precisa definir é quais materiais você vai utilizar na sua aula. Como, por exemplo, se você dá aula de
violão. Você vai utilizar, por exemplo, um afinador, ou você vai levar o seu celular com um aplicativo de afinador, ou você vai solicitar que o aluno baixe o aplicativo de afinador para ensinar o aluno a afinar o violão dele. Ou se você dá aula de inglês, você vai levar algum livro de inglês, algum conteúdo extra, ou o que for que você der aula, você vai precisar de algum equipamento, alguma coisa extra, alguma coisa a mais que você tem que levar para a sua aula ou ter durante a sua aula, tem isso definido também. Esses equipamentos extras e também o meio pelo qual, como você vai dar suas aulas, vão definir a estrutura física do seu negócio de aulas particulares. Vou dar um exemplo. Se você quer dar aulas online, você vai precisar ter uma iluminação adequada, você vai precisar ter um instrumento de captação de áudio, né? Um microfone de mesa, um microfone de lapela, ou enfim, um microfone de fone de ouvido. Você vai precisar ter um computador, você vai precisar ter acesso à internet e um acesso estável e de qualidade. Enfim, se você quer saber mais sobre como dar aulas online, eu fiz um vídeo só sobre isso. Clica aqui no card e vai direto para aquele vídeo. Mas enfim, aulas online requerem uma atenção específica na sua estrutura física. Agora, a aula presencial na sua casa também requer uma atenção específica na estrutura física. Você tem um local, um cômodo da sua casa para dar aulas? Sabendo que, obviamente, não é interessante que você dê aula no seu quarto, que você dê aula na cozinha, ou em algum cômodo que seja muito pessoal. Uma sala de estar. E a sua sala de estar? Ela tem um espaço adequado para ensinar o que você quer ensinar? E o seu ambiente também? Como é que você vai se organizar para limpar ele, para deixar ele organizado? Então, tudo isso é muito importante, faz parte da sua estrutura física para dar aulas presenciais e na sua casa. E para dar aulas presenciais na casa do aluno, você vai precisar pensar em transporte. Como você vai fazer? Você vai comprar um carro? Você já tem um carro? Você vai optar por utilizar o Uber? Eu utilizo o Uber para ir até os meus alunos. E os meus alunos que são mais perto, eu vou a pé. Simples assim. Você vai utilizar o ônibus daqui a pouco? Tudo isso você precisa ter em mente, porque vai haver consequências ou não na sua estrutura física do seu negócio de aulas particulares. E com certeza haverá consequências na sua organização financeira, na sua organização de tempo e tudo mais. Agora vamos pensar na sua organização, na sua estrutura de organização. Quantas horas por semana você tem para dar aulas? Ou seja, se lotar a sua agenda de alunos, quantas horas por semana você vai dar aulas? Outra pergunta que você deve se fazer é de qual a qual horário você vai disponibilizar para os seus alunos. Ou seja, você vai ter ali um possível futuro aluno, ele vai querer encaixar em algum horário da sua agenda, de qual a qual horário você pode encaixar esse aluno. É bem interessante ter isso em mente na hora de negociar ali com ele. Você já tem essa estrutura de organização pronta para saber qual o seu limite de alunos, qual a sua lotação, para saber a quantidade de vagas de alunos que você tem, para saber encaixar na sua agenda, quais horários da sua agenda você vai disponibilizar, qual o limite de horário para a noite você vai disponibilizar. Então, eu dou aula até as 10 horas da noite, ou dou aula até as 11 horas da noite, ou até as 9, até as 8. Eu, Lucas Carvalho, dou aulas de violão até as 8 horas da noite. Então, meu último horário é das 8 às 9 ali. Atualmente, eu não tenho nenhum aluno nesse horário especificamente. Mas, fora da minha lotação de agenda, eu aceitaria alunos até esse horário. Então, você precisa ter definido isso também. Qual o limite de horário que você aceita aí? Você atende no horário do meio-dia ou não atende? Tudo isso faz parte da sua estrutura de organização. Você tem que ter pré-definido para que você não tenha que ficar pensando nisso na hora de vender as suas aulas, na hora que você está ali no WhatsApp conversando com o seu possível futuro aluno. Aliás, falando em WhatsApp, qual será o meio de comunicação oficial do seu negócio de aulas particulares? Será o WhatsApp? Será e-mail? Será o Messenger do Facebook? Você precisa definir isso também. Será por ligação telefônica? Então defina um meio de comunicação para que seu aluno se acostume a falar com você por esse e-mail. Hoje em dia, obviamente, o mais comum é ter um meio de comunicação ali de WhatsApp.
Agora, tendo o WhatsApp, talvez seja interessante você ter um chip ou um número só para o seu negócio de aulas particulares, ou até um celular separado só para isso, para que você não misture aí a sua vida profissional com a sua vida pessoal com facilidade. Outra coisa que você deve definir para a sua estrutura de organização é como você vai fechar o acordo com aquele aluno. Vai ser um acordo verbal? Vai ser um acordo escrito? Vai ser um contrato assinado? Defina isso. Por quê? Porque se você tem um contrato a ser assinado, você precisa elaborar esse contrato, um modelo de contrato anteriormente, para que quando você esteja vendendo a sala, você consiga rapidamente ter esse modelo pronto e só enviar para o seu aluno, ou enfim, imprimir, seja como for que você queira fazer. Ou talvez um acordo escrito, e você precisa ter essa mensagem de acordo pronta para enviar, com aquelas regrinhas, com os termos ali. E se for um acordo verbal, você precisa ter já esse roteiro de o que você precisa falar para o seu aluno na primeira aula ou na aula experimental. Aliás, você pretende fazer uma aula experimental ou não fazer uma aula experimental? Isso também é uma definição que você deve ter anteriormente. Quando? Quais os dias de pagamento do seu aluno? Vai ser no início do mês? Vai ser no final do mês? Vai ser adiantado? Vai ser, enfim, no mês sempre posterior, no mês posterior à aula dada? Então também é necessário que você defina isso anteriormente, para que quando você esteja com o seu aluno, você tenha tudo isso organizado, pronto, na ponta da língua, no papel, escrito, organizado. Qual será o método de pagamento? E isso é necessário, os alunos sempre perguntam como eles vão pagar. Você vai disponibilizar vários métodos? Depósito, pagamento em dinheiro, pagamento em cartão de crédito, pagamento em cartão de débito, ou daqui a pouco você vai disponibilizar só uma forma de pagamento. Eu recomendo, é claro, que você disponibilize o máximo de formas de pagamento possível. Porém, quanto mais formas de pagamento, mais difícil vai ser a sua organização financeira. Então lembra lá da primeira aula desse mini curso, do vídeo anterior dessa série de vídeos, em que eu falo que é melhor colocar o mínimo viável. E qual é o mínimo? O mínimo aqui é uma forma de pagamento apenas. Então daqui a pouco comece com uma forma de pagamento e vai expandindo. E caso você decida, por exemplo, que você vai aceitar pagamento em crédito, aí você pode definir se você vai ter uma maquininha de cartão ou se você vai fazer um pagamento de crédito pelo PayPal ou pelo PagSeguro. Se você atende alunos que são de outros países, você vai precisar de uma conta no PayPal ali para fazer esse pagamento. Ou se você atende alunos aqui do Brasil mesmo, você pode fazer pelo PagSeguro, ou até outras ferramentas de pagamento de crédito ou pagamento de débito, né? O pagamento de débito, você vai ter a maquininha, você vai fazer transferência bancária. Se você fizer transferência bancária, é interessante que você tenha até mais contas, mais opções de contas de banco para que seu aluno possa fazer essa transferência bancária sem pagar taxas ali, né? Então daqui a pouco tem um banco digital, como o Next ou como o Nubank, e ter um banco físico também, um banco tradicional, né? Um Banco do Brasil, que é mais comum, uma Caixa, que é mais comum, Santander, Bradesco, enfim, ter outras opções, 2 ou 3 opções de banco, para que seu aluno tenha mais opções ali para te pagar, aqueles bancos mais populares, né? Melhor são aqueles bancos mais populares, para ele não precisar pagar taxa ao te transferir. Ou se você só vai aceitar em dinheiro, você vai precisar ter troco para pagar o valor, para dar o troco ali quando o seu aluno não tiver trocado para te pagar. Então tudo isso você precisa planejar e se organizar para ter antes de surgir a situação de você precisar e se colocar ali numa situação difícil. Então o aluno perguntou, quais as formas de pagamento que você aceita? Daí você pensa na hora. Não, você tem que se organizar anteriormente. E essa vai ser a sua estrutura de organização. Bom, todas essas definições, todas essas decisões que você tomou ao longo desse vídeo vão gerar consequências para além da organização, da estrutura organizacional do seu negócio, para além da estrutura física, também vão gerar consequências na sua organização financeira. Então é muito interessante que para a sua organização financeira você tenha definido qual vai ser o preço
das aulas. Se você quer aprender a precificar as suas aulas, eu fiz uma sequência de vídeos, um mini curso inteiro falando só sobre precificação. Clica aqui no card, ó, e você vai lá direto para ele. Bom, então você vai precisar definir o preço das suas aulas e relacionando o preço à quantidade de alunos que você tem na média ou a quantidade mínima que você vai ter de alunos, você vai definir um faturamento mínimo. Pegando esse seu faturamento, você vai definir a partir dele, a partir do faturamento mínimo, você vai definir um orçamento para marketing, um orçamento para ampliação e compra de novos equipamentos de melhor qualidade, um orçamento, obviamente, para manutenção dessa estrutura. Então, caso você precise ir de Uber até os seus alunos, você vai definir um orçamento para isso. Se você precisa de ônibus, você vai definir um orçamento. Se você precisa alugar uma sala para dar suas aulas, se você precisa comprar algum software, enfim. Então, você vai, a partir do valor mínimo de faturamento, você vai definir os orçamentos. E assim você vai construir a sua estrutura, a sua organização financeira. Tenha tudo prontinho, planilhas no Excel, prontinhas, bonitinhas, ou escrita ali no caderno, bem bonitinho, bem guardado, e todo mês você vai fazer esse balanço financeiro, você vai colocar metas financeiras de número de alunos, de aumentar o valor das aulas para os novos alunos à medida que eles vão entrando, à medida que seu marketing vai ficando mais eficiente. E falando em marketing, a gente tem a última estrutura, que é a estrutura de captação de alunos. E para essa estrutura de captação de alunos, eu vou falar no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser alguns insights, algumas dicas, alguns passos para você colocar em prática toda essa estrutura, tá? Você colocar em ação toda essa estrutura, e eu vou falar que, ao meu ver, é a estrutura mais importante para que você tenha um ótimo faturamento e também uma capacidade de expansão do seu negócio de aulas particulares, que é a estrutura de captação de alunos, a estrutura de marketing, para você conseguir mais alunos e sempre ir cobrando um valor maior por suas aulas, sem comprometer a quantidade de entrada de alunos. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo!